Salve, meus amigos rubro-negros, todos bem? Bom, espero que sim. Nós estamos aqui iniciando mais um vídeo no canal H Marinho Fly, no canal Toque de Bola RN, né? E gentilmente eu peço para você não sair desse vídeo, já deixa o like aí, se inscreva no canal e compartilhe com os amigos. Por quê? Porque a gente vai sortear quando bater 1.000 inscritos, a gente vai sortear uma camisa, né? Rubro-negra, manto 1, manto 2. Imagina você ganhando essa camisa, cara. Porra, vai tirar onda. E não é barata essa camisa, não. Então, não custa nada, é só você ser inscrito aqui no canal, dá essa moral aí pra gente, pra quando bater 1.000, repita, a gente fazer esse sorteio. Beleza? A gente tem alguns assuntos para falar, a gente tem uma Arrascaeta. Será que o Arrascaeta vai sair do Flamengo? Rapaz, agora tá repercutindo aí uma notícia e a gente vai trazer aqui para você, a gente vai ler para vocês e dar a nossa opinião também em relação a isso. A gente vai falar sobre a lesão de Gabriel Jesus e Alex Telles, né, pela seleção brasileira. Será que o Pedro vai ter mais chances aí nas oitavas de final e nas outras fases do que o Brasil, se for passando, né? Será que ele vai ter oportunidade? A gente vai falar sobre isso também. Neymar se mostra otimista e sorridente, né? E ele pode atuar também contra a Coreia do Sul. Acho que é uma notícia boa aí para o torcedor brasileiro. A entrevista do Vitor Hugo, a gente vai repercutir aqui também. Foi uma entrevista para o GE, tá? Para o Globoesporte.com. E ele falou sobre algumas questões, falou sobre titularidade, ambições, aquilo que ele almeja para o futuro. Achei bem legal e vou trazer uns recortes aqui para a gente estar lendo aqui, tá bom? A gente vai falar também sobre a Holanda, classificada para as quartas de final. Ganhou os Estados Unidos de 3-1 e a gente vai estar passando para vocês aqui detalhes, né? E agora só aguarda a adversária entre a Argentina e a Austrália, que para mim a Argentina, como eu disse para vocês, cara, por enquanto tá dando a lógica. A Holanda já foi a primeira classificada, tá certo? Então é isso. Vamos iniciar esse vídeo aí, repercutindo já a Copa do Mundo, logicamente, né? Como eu disse para vocês, a Holanda que venceu os Estados Unidos, cara, com gols de Dumfries, Blind e Memphis Depay, cara. E nos Estados Unidos, né, o golzinho de honra foi do Wright, acabou fazendo o seu gol aí e está eliminado os Estados Unidos da Copa do Mundo, né? Chegou até as oitavas aí. Eu, sinceramente, já esperava, né? A Holanda é uma equipe mais forte do que os Estados Unidos. Ele tem tradição em Copa do Mundo, embora não tenha títulos, mas já chegou, já é 2 vezes finalista da Copa do Mundo, mas não levou o caneco, né? Mas é uma equipe com bastante tradição, né? E tudo bem que é 11 contra 11, mas a gente sabe que a força da Holanda, né? Ela é muito, muito grande. Agora, a Argentina está empatando em 0-0 com a Austrália, né? Bem provável que a Argentina passe. Seria muito legal se a Argentina fosse eliminada. Mas também seria legal ver um confronto entre Holanda e Argentina, que seria um grande clássico aí já nas quartas de finais, né? Então, eu sinceramente eu vou secar muito a Argentina. Tava 0-0 ali, a última vez que eu dei uma olhadinha ali, a Austrália já tinha chegado ali com perigo. Mas vamos ver qual vai ser o resultado desse jogo, a gente vai acompanhar, né? E, logicamente, a gente não pode jamais deixar de falar sobre essa lesão, né? Gabriel Jesus e Alex Telles, né? Gabriel Jesus, ele é atacante, né? Joga pelos lados, mas na seleção ele joga de centroavante e é um reserva imediato do Richarlison, que é o titular da seleção brasileira, né? O Tite, ele opta pelo Jesus ao Pedro, né? Então agora acredito que o Pedro terá mais oportunidade. A gente vai ver se o Pedro não entrar, porque realmente o Tite ele levou o Pedro aí para jogar para a galera, né? Para mostrar que para fugir das críticas, para querer também fazer um lobbyzinho com a torcida, né? E com boa parte da torcida brasileira. Eu não digo só do Flamengo, mas boa parte da torcida brasileira. E, na minha visão, acho que Pedro merecia mais minutagem pelo que ele está fazendo fez ao longo do ano, pelo que tem feito nos últimos tempos, né, com o Flamengo. Então, campeão da Libertadores, Copa do Brasil, artilheiro isolado, né, com sobras da Libertadores. Eu acho que e ele tem muito recurso, né? Ele é um cara que ele não é caneludo, aquele centroavante que só sabe botar a bola para dentro. Não, ele recebe a bola, ele dá um passe, ele se movimenta, ele se desloca. Eu acho isso importante. E o Pedro é um jogadoraço. Corre risco realmente de chegar ofertas por esse jogador? Corre risco de chegar ofertas por esse jogador. Mas, de qualquer forma, eu não vou torcer para que as coisas não aconteçam para ele, porque eu sou flamenguista apenas. Não, eu vou torcer para que as coisas deem certo. Se for vendido, o Flamengo vai ganhar uma grana aí. É bem verdade que no mercado hoje eu não consigo ver um centroavante que possa o substituir, né? Embora o Yuri Alberto seja um cara que eu goste muito, estou admirando muito o futebol do Yuri Alberto, mas ainda assim ele não tem a qualidade do Pedro. Vou ser bem sincero para vocês, tá bom? Sobre o Neymar, né? A gente tinha falado aí que o Neymar ele estava otimismo, ele passou o otimismo e parece que a seleção ele sinalizou, né, que vai para o jogo com a Coreia, né? Inclusive está dizendo aqui que o quadro viral incomodava o atacante e atrasava a recuperação do camisa 10. Imagens
mostra um jogador de chuteiro e sorridente a 2 dias do jogo das oitavas de final da Copa do Mundo. Então é bem provável, até tô vendo a imagem aqui, cara, e o vídeo, né? Não posso mostrar aqui para vocês por causa de direitos autorais, mas o Neymar já tá no campo, cara, e parece que em segunda-feira ele já vai estar disponível aí para o confronto contra a Coreia do Sul. Eu torço muito para que ele volte, né? Porque a seleção brasileira precisa muito do Neymar, assim também como precisa hoje do Vinícius Júnior. Eu gostaria que você deixasse a sua opinião, cara, e falasse aí nos comentários o que você acha. Se você é a favor ou não da volta do Neymar ao time titular, se realmente é necessário, né, acelerar esse processo, né, de escalá-lo, de colocá-lo em campo, né? Você acha que é muito temerário? Você acha que deve esperar mais um pouquinho? Já que a gente vai enfrentar um adversário mais fraco, a gente tem que aguardar, pode esperar um pouquinho e preservar ele para as quartas de final? Eu, sinceramente, eu acho que como isso pode. Se o departamento médico me falar que isso é um risco, que realmente ele pode ser prejudicado para as próximas fases, então eu não escalaria, sinceramente. Agora eu queria saber a sua opinião. Como eu disse para vocês aqui, né? Agora falando de Flamengo, o Vitor Hugo ele concedeu uma entrevista, né, ao GE, uma entrevista bem bacana de 30 minutos. E ele mira o topo do mundo, tá? Se o título da entrevista, né? Não cheguei em 10% do que posso ser, né? Bem otimista aí. O Vitor Hugo, que foi um dos destaques esse ano, porém, ele caiu muito de produção nos últimos meses, né? Do ano, né? Nas competições, no Campeonato Brasileiro, principalmente, onde ele era titular, né? Onde o Flamengo usava o time alternativo e o Vitor Hugo entrava como titular. Então, realmente, assim, é um jogador que eu acredito até que seja natural, tá? Porque é um garoto da base, né? Existe essa transição ainda, por mais que ele já tenha feito, sei lá, quantos jogos ele fez esse ano, não sei lá, mais de 15 jogos, ele fez esse ano mais de 15 jogos, então é natural que realmente esse jogador, ele, pela idade, né, justamente pelo primeiro ano no profissional, é natural que ele oscile, faça partidas boas e ruins. Agora, acontece também, o jogador está numa crescente, ele faz 5, 6, 7, 10 partidas muito boas, mas ele é um garoto e em algum momento ele vai vacilar, em algum momento ele vai ter uma atuação abaixo da média, né? Isso acontece, mas quando isso acontece de forma drástica, como foi com o Vitor Hugo, realmente a gente acaba estranhando. Mas eu confio muito no potencial desse jogador, eu acho que pro próximo ano ele vai ser muito importante aí, tá bom? E ele falou o seguinte, ó, tenho que melhorar em tudo. No profissional, acho que eu não cheguei nem em 10% do que eu possa ser, demonstrando aí otimismo. Aí depois ele foi falar o seguinte: é o que eu falei, ser campeão de tudo, seleção brasileira, melhor do mundo, é chegar no topo mesmo. Então, ele se mostra realmente um cara muito ambicioso. Eu acho isso muito importante, né? Você ser otimista, você pensar no futuro. Isso demonstra que você vai buscar evolução. O jogador ele não pode parar, ele não pode se acomodar, como acontece com muitos jogadores, né? A gente sabe que eles ficam pelo meio do caminho, porque é um caminho muito tortuoso, é um caminho difícil. Só chega lá no topo como Ronaldo, Romário, Zico, Sócrates, Rivelino, Roberto Carlos, Tafarel, Júlio César. Deixa eu ver outros jogadores. O Gabigol só chega no topo. E o Gabigol ainda está buscando o seu topo, né? Ele ainda não chegou no hall desses jogadores que eu citei aqui, né? Que foram alguns deles campeões do mundo, né? Que foram vencedores na Europa. O Gabigol ainda está buscando isso, mas o Gabigol, você vê que ele é um cara ambicioso, ele é um cara que gosta daquilo que faz e ele está crescendo, ele está subindo. Não foi para a Copa por uma opção do treinador. Se fosse outro treinador, tenho certeza que levaria o Gabigol. Né? Hoje ele estaria na seleção, poderia estar arrebentando na seleção, faz parte, ou como também não poderia. Mas hoje no Flamengo, né, no futebol sul-americano, o Gabigol, cara, joga demais, entrega demais. E o Vitor Hugo acho que tem potencial até mesmo para a Europa, né? Pela sua posição, que é meio-campo, né? Normalmente esses caras com as características do Vitor Hugo conseguem ter um destaque na Europa e acho que ele é um jogador, inclusive ele falou, cara, que ele tem vontade de ir para a Europa, tá até fazendo curso de inglês, né? Cursando inglês para que espontaneamente, não foi ninguém que, segundo ele, não foi ninguém que pediu, não, mas já pensando numa futura transferência para a Europa, né? E essas ambições são legais. Aí eu vou mandar aqui, ó. Nos seus melhores sonhos, quando começou a temporada aos 17 anos, você imaginava um 2022 tão bom como Libertadores, Copa do Brasil e gols marcados? Ele falou: o ano começou com a Copinha, eu não estava como titular. Eu vinha bem no Sub-17, artilheiro, campeão e melhor jogador da competição. Eu não fui titular na Copinha, e aí rolaram aquelas dúvidas. Subo para o profissional, dou assistência de letra e consigo fazer gol. Jogar jogos decisivos. Nem nos meus melhores sonhos, ainda mais pela forma como foi o início do ano, eu imaginava que 2022 terminaria assim, né? E terminaria como campeão da Copa do Brasil e também da Libertadores. Então, realmente é uma coisa que não passa e mexe muito com o jogador. Se você não tem uma estrutura emocional, cara,
realmente as coisas podem desandar. E acontece muito no futebol. Isso acontece. Lance mais marcante no profissional. Ele falou aí, ó, o primeiro jogo é inesquecível. Teve a falta do Davi Luiz, eu dou o carrinho, levanto, dou a letra e o João Gomes fez o gol. Estava 1-1. Eu entrei e ajudei para a vitória. Não poderia ter sido melhor, né? Outro jogo que marcou bastante foi o do Atlético Goianiense do Maracanã. Foi o meu primeiro gol no Maracanã, eu lembro desse jogo. E ainda dei assistência. Votaram em mim como o cara da rodada. Foi incrível. Contra o Palmeiras, no Aliança, foi bom também. Jogo importante com as equipes disputando o título. O gol contra o Atlético Goianiense foi um golaço. Eu acho que o Messi fez gol, né? Eu tô vendo o pessoal comemorando ali. Eu acho que o Messi fez gol. Deve ser 1-0 a Argentina. Eu vou trazer o resultado aqui para vocês, né? Então, é isso aí. Tem mais aqui. Se eu ficar falando sobre o Vitor Hugo, realmente o vídeo vai ficar muito longo. Não é a minha intenção. Aí foi perguntado também como é conviver com os caras do Flamengo no vestiário. Ele falou: é fantástico. Eu sempre fui aos jogos com meu pai no Maraca. Agora eu vejo os caras no vestiário. Eles conversam e dão conselhos. É inexplicável para mim e eu tento desfrutar o máximo possível. É uma oportunidade, é uma honra fazer parte do elenco do Flamengo. Muitos não têm essa oportunidade aí. Falou também sobre o Davi Luiz, falou que o pai do Davi Luiz ele é um paizão. E também parece que o Instituto Victor Hugo, né? A gente fala Vitor Hugo, foi fundado no dia 29. E ele fundou um instituto, cara, bem legal. Olha, um garoto novo. Quando que a gente imaginaria que um cara começando no futebol poderia ter essa condição, né? Aí ele falou: isso é um sonho da minha família, não é de hoje. Nós sonhamos com isso desde o início. Pensamos em criar um instituto para ajudar as crianças a realizar os sonhos. Demos os primeiros passos com a criação do Instagram para divulgar. Temos o objetivo de ajudar as crianças focando nos esportes para as crianças não saírem do foco. O esporte ajuda a manter o foco, ter uma direção. É um sonho nosso estar se realizando, né? E assim, sinceramente, eu nunca vi um garoto, né, nessa idade ter um instituto. Eu não sei se o Neymar teve nessa idade, provavelmente um pouco mais velho, mas eu achei bem legal isso aí, Instituto Vitor Hugo, cara. Aí ele botou aí uma frase bíblica, né? Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajude, Isaías 41:13. Legal aí, o Vitor Hugo, sucesso para o garoto. Fiquei muito feliz aí, porque eu realmente não sabia dessa informação, tá certo? Vamos falar agora sobre o Arrascaeta, né? O Arrascaeta que pode deixar o Fla após a Copa do Mundo, será? Por que eu trouxe isso? Porque o Bola VIP ele trouxe uma informação, né? Uma matéria. Quem tinha essa matéria saiu hoje pela Maria Eduarda Souza, né? Foi às 3 horas da tarde, agora tem 1h30. E ela falou aí que empresário do Uruguai já havia revelado que após o Mundial seu futuro poderia ser debatido no Flamengo. Isso foi em setembro quando ele falou isso, que o Flamengo, deixa eu ler aqui para me passar para vocês exatamente a frase que ele disse. Revelou que o futuro do atleta poderia ser discutido após a Copa do Mundo, mas ressaltou que o atleta está contente no Flamengo. O Georgian está confortável no Flamengo. O povo ama, ele é o melhor estrangeiro do Campeonato Brasileiro. Veremos depois da Copa do Mundo se ele fica ou sai. O nome do empresário é o Daniel Fonseca, cara. Esse cara, ele é problemático. O Daniel Fonseca é problemático, tá? Com todo respeito aí ao empresário, mas ele gosta de uma graninha, né? Toda hora tem essa questão de renovação de Arrascaeta, especulações de saída do jogador, né? Já aconteceu isso no Flamengo. A saída dele do Cruzeiro foi muito estranha, muito conturbada, né? Inclusive, o Arrascaeta foi orientado a não participar do treino, justamente para criar esse racha, criar um mal-estar e o Cruzeiro liberar ele logo. Teve aquela confusão toda com o Itaí Machado, lembra? Aquele ex-dirigente do Cruzeiro. Então, realmente é um problema. E o Arrascaeta fez uma boa Copa do Mundo dentro das oportunidades que ele teve, né? Ele jogou metade, entrou no segundo tempo, no segundo jogo apenas da Copa do Mundo, e no segundo tempo do último jogo contra a Gana, né? Que o Uruguai ganhou de 2-0. Então, e ele comeu a bola, fez 2 gols, é destaque, lógico, o mundo inteiro repercutiu, inclusive a FIFA, né? Citou o Arrascaeta, né? Postou uma foto. Então, isso tudo realmente chama a atenção dos clubes. Lá atrás, em dezembro de 2021, inclusive nessa notícia, existe a possibilidade que o Borussia Dortmund, né, da Alemanha, possa fazer uma proposta para o Arrascaeta, ainda embrionário. É uma especulação, né? A gente ainda não tem a certeza de que isso possa acontecer. Mas ele já procurou o Arrascaeta em dezembro de 2021, tentou fazer uma oferta, mas nada aconteceu. Ele tem uma multa caríssima, tá? Em reais são 220 milhões, tá? Ou seja, são 40 milhões de euros, né? Que no total hoje, né, corrigido com a moeda, com que o euro está valendo, dá 220 milhões de reais, né? Eu acho que nenhum clube pagaria 220 milhões pelo Arrascaeta, não porque ele não vale, mas é porque
pela idade do jogador, né? O Arrascaeta não é mais nenhum garoto, tem 26, 27 anos o Arrascaeta, talvez. Ele não é nenhum garoto subindo da base. Eles pagam esses valores para garotos que estão surgindo, né? Que vêm sem vícios, que ele ainda conseguem moldar. O Arrascaeta já é um cara pronto, né? Mas eu, sinceramente, acho que eu acho o Arrascaeta o melhor jogador da América do Sul e gostaria de saber a sua opinião. O que você acha? Concorda comigo? Acho que o Arrascaeta realmente é um grande jogador, um jogadoraço que teria vaga em grandes clubes europeus. Eu acho que ele teria vaga, sim, em alguns dos clubes europeus. Não digo todos, mas acredito que alguns clubes ele teria. Por exemplo, no Barcelona, por que não? O Real Madrid tem o Modric, né, que é o articulador daquele time, mas o Arrascaeta é um cara que agrega e mostrou oportunismo, mostrou que ele também pode ser, ele pode jogar de segundo atacante. Na seleção do Uruguai ele jogou pelo lado direito. No Flamengo ele joga muito pela esquerda, né? Mas ele tem centralizado e de vez em quando ele, até um pouco antes, no início do Dorival, ele caiu um pouco para a direita ali, ajudar auxiliando o Everton Ribeiro. Jogou assim também com o Paulo Souza. Então o Arrascaeta realmente ele é um cara diferente, né? O Arrascaeta para mim é um cara diferente. Então é isso, meus amigos. Muito obrigado. Aí esse vídeo vai ficar muito longo, então não quero me estender. Agradeço a todos vocês. Eu vou pedir para vocês deixarem o like aí no vídeo. Deixa o like, dá essa moral e se inscreva. Quando bater 1K, a gente vai fazer aquele sorteio e contemplar um torcedor. Tá bom? Muito obrigado. Saudações rubro-negras. Vamos para cima e é isso aí. Vamos